vez, 2 vezes, 3 vezes, e aquele texto vem fazer um sentido para a nossa vida na 10ª vez que a gente lê. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar um pouco da palavra de Deus, mas antes eu gostaria que aí onde você se encontra, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Tua Santa Igreja, e neste momento rogamos que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, para que tudo o que venhamos falar, Pai amado, seja para honrar e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de lhes dizer hoje é o seguinte: o sermão de hoje, ao escutar cada palavra, pense em você. É muito comum que a gente vem na igreja, né? E às vezes até alguns líderes de igreja, quando convidam a gente, né? Eles dizem assim: vá lá, mas bote quente mesmo, né? Os irmãos aqui que pregam sabem que é assim, né? Tem igreja que a gente chega e diz: olha, agora bote quente mesmo. Na grande maioria das vezes, quando a gente escuta isso de um líder de igreja, é porque ele não está fazendo bem o seu trabalho. Porque aí precisa vir uma pessoa de longe, né? Para poder chamar a atenção daqueles membros que talvez ele deveria estar pastoreando. E quando eu falo em pastorear, por favor, não pense no pastor, pense na liderança da igreja local. Pense na liderança da igreja local. Senhores anciãos, vocês são os subpastores. Então, isso eu tenho percebido na grande maioria das vezes. Que muitas vezes quando precisa vir uma pessoa lá de fora, para botar quente, né, como dizem aqui, é porque o trabalho ele não está sendo bem feito na igreja local. Então não venham aqui botar quente ninguém, tá? Por favor. Mas também existem aqueles casos onde a gente vem, né? E está ali o esposo, a esposa. O esposo ele está esperando, né? O pregador falar alguma coisa para ele dizer: eita, tomara que ela esteja escutando, né? Ou a mãe para o filho, ou o filho para a mãe, para o pai, né? Diz: eita, agora foi na ferida. E às vezes até fala assim: pode quieto. Então, quando você escutar esse sermão, por favor, pense em você, esqueça quem está do lado. Sabe por quê? Eu não sei se tem algum irmão aqui, diácono, que puder, pelo menos, dar um toque aqui, que o pessoal está aqui atrás, estão falando um pouco alto e às vezes atrapalha um pouquinho. Sabe por quê? Você deve pensar em você mesmo quando você escutar um sermão, você deve pensar em você mesmo, porque muitas vezes você perde a oportunidade de perceber que você está pecando, que você está cometendo algum erro. Às vezes você perde de receber uma palavra na sua vida e trazer transformação para a sua vida, porque você está pensando em quem está do lado. Então, por favor, pense em você. Pense em você. Uma vez eu estava numa igreja, eu fui pregar numa igreja, e era uma igreja que tinha um problema muito grave de fofoca, né? A maioria das igrejas tem problema com fofoca, é uma coisa incrível, né? Mas essa era um negócio muito complicado. E eu fiz um sermão ali, né? Sobre a fofoca. E aí quando terminou o sermão, né, uma das irmãs, que ela sempre levava a gente para casa, e aí a gente entrou no carro, e quando estava indo para casa, a irmã disse assim: o irmão conhece a irmã fulana de tal igreja? Eu disse: conheço. Isso aqui é uma fofoqueira. Eu disse: ela não entendeu nada, né, do sermão. E aí vem e diz assim: não tô falando mal, não tô falando, eu só tô comentando assim, né? Não, eu estou falando do irmão que é fofoqueiro, e você é pior, porque você é o fofoqueiro do fofoqueiro. Você é o fofoqueiro ao quadrado, é pior ainda. Então, irmãos, isso é o que a gente perde. Muito obrigado, irmão. Isso a gente perde quando a gente começa a pensar no próximo, quando a gente escuta um sermão. Então pense em você. E a questão é a seguinte, irmãos, é que eu não sei se vocês estão percebendo,
Tá? Mas a gente está passando por um momento de um reavivamento espiritual muito, muito forte. Só tem um problema, é que não é da gente. Inclusive tem uma igreja, né, que a gente sempre temeu muito, né? Não, porque essa igreja aí, a besta está lá e tal. E a gente abaixou a guarda, né? E não percebe que está existindo um reavivamento, vocês não têm noção do que é que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. E eu digo mais, onde é que eu vejo esse reavivamento? Em 2 países. Um se chama Polônia, não tem nada a ver com a gente. O outro se chama Brasil. E você mora no Brasil. Então, irmãos, trabalhar e se reavivar, isso é urgente para a gente. Isso é urgente. É incrível que a gente sabe que a palavra na qual nós cremos, a forma como nós pregamos, as nossas doutrinas, essas são as corretas, essas são as de Deus, essa é a igreja de Deus, mas a igreja de Deus não cresce. Prove, olhe ao seu redor. Eu me batizei há, creio que 11 anos atrás, nesse tanque aqui. Eu fui o último batismo do pastor Ailton. E a igreja continua tendo o mesmo tamanho. Ah não, Diego, mas tem gente nova aqui. E as velhas onde estão? E eu me lembro desde aquele tempo, depois chegou o pastor Caio, e foi um tempo que eu queria estudar teologia. Não só queria, como estudei. E o pastor Caio, ele dizia, eu tenho uma preocupação muito grande pela igreja. E eu disse, qual é, pastor? Ele disse, a gente batiza 10 pessoas e 11 vão embora. Então alguma coisa está sendo feita, ou não está sendo feita. Né? Como diz o ditado, alguma coisa errada não está certa. Né? Tem alguma coisa errada, irmãos. Justamente. Justamente. Porque você já percebeu que quando a gente pensa, ah não, porque a associação, ah não, porque o pastor, ah não, porque o ancião, ah não, porque não sei quem. Você já percebeu que a gente não sai do lugar? E essa era a preocupação do pastor. A gente batiza 10 pessoas e 11 vão embora. E essa coisa ela vai se repetindo em várias igrejas que a gente vai passando, em distritos que a gente vai passando. E o que pode estar acontecendo? E eu me lembro, inclusive não faz muito tempo, a gente estava lá no sítio de Ademir, meu sogro, inclusive estava Carlinhos e Anália lá, né? Tava, a Diel também estava lá, e a gente estava conversando um pouco sobre isso, não sei se vocês vão lembrar, das dificuldades que a gente vai tendo na igreja, né? E é interessante, pelo menos as dificuldades da central, geralmente a gente não fala desde o púlpito, porque é uma coisa muito deselegante, mas todo mundo sabe, todo mundo fala. E a gente conversava, né, e saiu ali, não lembro quem comentou, e disse assim, não, mas isso aí é um problema de toda a igreja. Eu disse, não senhor. Não senhor. Eu pensava a mesma coisa, até que conheci algumas igrejas, irmãos. Eu me lembro quando eu fui fazer a prática do 3º ano na faculdade de teologia, e aí nos mandaram para a igreja central de Santiago do Chile. A gente foi para a igreja, uma igreja bem conhecida, a única igreja no Chile que faziam, eu esqueci agora como é que se diz em português, mas eles tinham 2 cultos na parte da manhã. Então o primeiro culto, a primeira escola sabatina começava às 8 da manhã. E olha, 8 da manhã no Chile é meio madrugada para a gente aqui, porque eles acordam muito tarde, né? Então começava às 8 da manhã, terminava, me parece, às 10h30, e 10h30 começava outra escola sabatina, outro culto, saía o povo, né, o primeiro pessoal, depois entrava outro e a igreja ia continuando.
Então, quando a gente chegou lá, eu cheguei lá com um amigo para fazer a prática, e a gente ficou impressionado. Uau! E a igreja lotava no primeiro culto e ela lotava no segundo culto. E eu lembro que tinha muito estrangeiro nessa igreja, tinha muitos peruanos. E aí eu lembro que a gente participou no primeiro culto, no segundo culto veio uma irmã. A irmã já era bem avançada de idade, né? Daquele povo já anda com certa dificuldade. E ela chegou e disse assim: irmãozinho, vem cá, né? Ela era bem baixinha, eu, né, coloquei o ouvido para... E ela disse: eu tenho uns estudantes da Bíblia, eu queria que você me ajudasse a visitá-los. Eu disse: sem problema, irmã, a gente está aqui para isso, né? A gente está para fazer o negócio crescer cada vez mais. E eu disse: quantos estudantes da Bíblia a senhora tem? Agora eu estou só com 12. E eu disse: tem um negócio estranho aqui, né? Eu disse: está certo, irmã, não tem problema. E que hora a gente visita? Ela disse: não, está todo mundo aqui, na igreja. Ela disse: é requisito meu, né? Isso é coisa minha, ela disse. Ela disse: meus estudantes da Bíblia só estudam a Bíblia comigo se eles vierem para a igreja. Eu gostei da irmã, né? É requisito para eles. Eu disse: interessante. E que hora a gente vai vê-los? Não, a gente almoça aqui na igreja, todo dia, todo sábado. A gente almoça junto, aqui na igreja. Era uma igreja grande, tinha umas salas grandes. E a gente chegou lá, estava aquele monte de estudantes da Bíblia, já parecia família. E aí terminou, né, depois do almoço, assim que terminou o almoço, né, aquela hora que dá um soninho, ela disse: agora vamos estudar a Bíblia. Eu disse: então vamos estudar a Bíblia. Estudamos a Bíblia. Quando terminou ali, vem o pastor e disse assim: meninos, vamos ali, vamos conhecer um irmão muito missionário. Aí eu disse: ok, vamos lá, pastor. E aí, eu pensando que a gente ia de carro, a igreja fica no centro de Santiago, ele disse: não, nós vamos a pé mesmo, é por aqui. E a gente sai no centro de Santiago, vocês sabem, cidade grande, né? Dia de sábado, com aquele monte de gente para lá e para cá, loja, som ligado, ônibus para lá e para cá, e nós lá, né, terninho, gravatinha e tal, com o pastor. E ele leva a gente para a praça central da cidade. Lá no Chile, toda praça central se chama Plaza de Armas. Plaza de Armas é a praça central, a principal. Ali naquelas praças onde o pessoal joga dominó, onde o pessoal tem gente pregando, né? Tem um pessoal fazendo mágica. E a gente chega lá e senta no meio lá da praça. E eu olhava para o pastor e dizia: pastor, o que é que a gente está fazendo aqui? Ele disse: não, espera um pouquinho. E aí, com pouco tempo, chega um irmão com feição de peruano também. E ele chegou com um sonzinho. Colocou o sonzinho no chão, pegou o microfone com muita calma, foi encaixando tudo, olhou para a gente, né, com respeito, balançou a cabeça, ligou e começou a pregar. E ele começou a pregar. E estava lá, éramos os espectadores, né? O pastor, o meu colega e eu. Os três olhando o irmão pregar, e não tinha ninguém. E ele pregava e não aparecia ninguém. Eu dizia: meu Deus, né? Linda a obra, né? Mas não tem ninguém aqui. E ele pregava Apocalipse e Daniel. E quando ele terminou de pregar, ele foi guardando com muita calma as coisas e chegou um senhor e disse assim: eu posso aprender um pouco mais sobre isso? Disse a ele. Aí ele disse: claro que sim. Ele estava pregando de Daniel e Apocalipse. E o Senhor disse assim: eu também sou pregador, eu prego na rua, eu estava pregando ali embaixo quando ele escutou eu vim para cá. Esse irmão, para vocês terem uma ideia, quando a gente terminou o ano, só ele batizou 18 pessoas. Ele não é obreiro bíblico, ele trabalhava na construção. Só ele batizou 18 pessoas. A última pessoa que estava se batizando, eu estava do lado dele e ele estava chorando, parecia uma criança. E a gente sabe o que é um choro de tristeza e a gente sabe o que é um choro de alegria. E era um choro de tristeza. Eu disse: o que está acontecendo com esse homem? Que povo estranho. Eu disse: irmão, por que o irmão está chorando? 18 pessoas o irmão batizou. E ele soluçava, coitado do irmão.
E quando ele se acalmou, com a cabeça baixa, ele enxugou as lágrimas e disse assim: é porque eu pedi a Deus 22 pessoas. Irmãos, tem igrejas que trabalham e trabalham muito. E é quando a gente está diante dessas pessoas que a gente percebe: meu Deus, o que é que eu estou fazendo com o meu tempo, com a minha vida, com os meus dons? E eu faço essa pergunta aqui para você: você sabe qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Porque se você não sabe, é urgente que você saiba. Ah, não, irmão, faz 5 anos que eu estou pedindo a Deus uma voz, um sonho, que apareça o anjo Gabriel, não pode ser qualquer um, tem que ser Gabriel, e me diga qual é o meu chamado. Não é assim que funciona. Sabe como é que você descobre qual é o seu chamado? Trabalhando. Aí vem a comissão e diz assim: ó, vai ser diácono agora. E você diz assim: tá bom, vamos lá, vamos ver se funciona. E você dá o seu melhor naquilo. Terminou o ano, agora você vai ser professor de escola sabatina. Vamos lá, né? Vamos lá. É assim que a gente descobre o nosso dom. A gente descobre o nosso dom trabalhando, minha gente. É trabalhando, não é de outra forma. Não é uma voz que vem do céu e vem dizer para ele. Não é assim. Não é assim. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. E eu quero dizer para você que todos nós aqui somos servos de Deus. O sujeito não precisa ser pastor, ele não precisa ser assalariado para aquilo. Para vocês verem, né, que eu não venho aqui com marcação com ninguém às vezes, né? O pessoal diz: ah, não, ele veio falar de mim aqui. Não, de forma alguma, não sei nem quem tem cargo de quê aqui. A gente está indo para a igreja do Planalto agora. Eric, qual é seu cargo aqui na igreja? O primeiro, sei lá, o mais importante. Secretário, qual deles, né? Secretário, pronto, beleza. Quanto é que você ganha para ser secretário aqui da igreja? Nada. Irmão Sinceragem não é ancião, não é isso? Ganha alguma coisa, irmão? Nada. Jailton, ganhar alguma coisa? Que vai que Jailton ganhar alguma coisa, vocês não sabem, vocês vão ficar chateados, né? E sabe o que acontece? Você começa muitas vezes a pensar o seguinte: mas, né? Eu não estou recebendo nada para isso. Então eu tenho os meus negócios, eu tenho a minha família, eu tenho, né, os meus passeios. Só que é o seguinte: todos nós somos servos de Deus. E Deus pede o 100%. E vocês vão ver que Ele não pede nem 100%, Ele pede 110%. Lucas capítulo 17, verso 7 em diante diz o seguinte: quem de vós, minha versão pode ser um pouco diferente da sua, porém é a mesma Bíblia. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando volta do campo: então logo chegues, vem para a mesa. Vocês já imaginaram? Eu já trabalhei, né? Trabalhei e morei no sítio. Eu trabalhei, eu não sei quantos aqui vão conhecer esse trabalho, né? Pelo cheiro pode ser que vocês saibam. Meu pai, ele comprava e revendia couro de boi, couro de animal, né? E o couro a gente passava um mês viajando, né, trazendo no caminhão, colocando numa salmoura, né, que é um tanque alto, ia colocando ali, colocando sal, né, para o couro não apodrecer. E assim, o cheiro não era agradável de forma alguma. Vocês têm uma ideia, quando a gente estava viajando, que queria parar em algum lugar para comer, né? A gente já sabia, tinha que deixar o caminhão lá longe e a gente tinha que comer fora do estabelecimento, porque ninguém aguentava. Então vocês já imaginaram, você está ali trabalhando no pesado, e quando termina, sei lá, o horário da manhã, chega a hora do almoço, vem o seu chefe e diz assim: ah, fulano, vem aqui para minha mesa particular, senta aqui com minha esposa, meus filhos, senta aqui com a gente, vamos comer.
É assim que funciona? O próprio Senhor Jesus, ele sabia que não funcionava assim, né? E ele diz assim: ou ao contrário não lhe dirá, prepara-me tu o jantar, cinge-te, serve-me, até que eu tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu uma vez. Eu estou pagando seu salário. Ou quem sabe era um escravo também. Então, não, mas eu trabalho, eu estou cansado. Não importa, você coloca agora a roupa, você vai preparar a comida. Aí depois que você preparar a comida, você bota a minha mesa. Depois que eu comer, eu, minha esposa e meus filhos, aí você vem e você come. E olha só o que diz o verso 9 em diante. Acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? E ele termina. E esse texto eu quero que você guarde no seu coração. Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos, ou outras versões dizem: somos servos inúteis. Fizemos apenas o que devíamos fazer. As mães sabem disso, né? Mãe, é mais o fim de sei o que, não fez mais de sua obrigação, né? É ou não é? A mãe sabe disso. Mãe tem na ponta da língua. Irmãos, a mensagem é dura, sabe por quê? Porque se você não estiver disposto a deixar o seu sangue, a deixar o seu couro, a trabalhar incessantemente, a sacrificar-se, a sacrificar muitas vezes o seu trabalho, uma hora de trabalho, a colocar em risco o seu trabalho, a sacrificar o seu dinheiro, muitas vezes suado, que chega ali final do mês e quase não dá, às vezes nem dá. A sacrificar muitas vezes, eu sei que muita gente não vai nem gostar do que eu vou falar agora, a sacrificar muitas vezes horas de você com sua família. Se você não está disposto a fazer isso, se você estiver, Deus vem dizer assim: não fez mais que sua obrigação. Mas se você não estiver, você está em falta com Deus. Eu estou em falta com Deus. Essa mensagem ela é dura porque ela afeta todos nós. Diego, mas eu não tenho cargo na igreja, mas o que é que você faz? O que é que você faz para o evangelho crescer? Não, eu nem sei, assim, né? Então você tem que saber. Uma vez eu falei com um irmãozinho, faz muito tempo isso, né? E o irmão disse assim: não, olha, eu pregar eu não sei não, nem sei ensinar, eu não sei falar, irmão. Mas precisar de dinheiro, pode falar, cara. Pode vir aqui que a gente ajuda. Tá certo? O que precisar de dinheiro para dar estudo bíblico, fazer o que for, estamos aqui. Vai ver, ele descobriu o seu lugar. E essa é a pergunta: qual é o seu lugar? No reino de Deus, qual é o seu lugar? Cristo disse, ele disse: eu sou a cabeça, vocês são o corpo. O que é que você é desse corpo? Você já identificou? Eu sou os pés que vão para ensinar o evangelho, dar estudos bíblicos. Amém, vai lá e faz o teu trabalho, mas faz isso diligentemente. Se sacrifique por isso. Tenha metas, estou falando sério. Não, gosto muito de dar estudo bíblico. Qual é a sua meta de estudo bíblico? Quantos estudos bíblicos você quer dar? Não, é porque eu tenho um trabalho que não sei o que e tal. Eu só lembro do irmão Reinaldo, que batizou 18 e estava chorando que era 22 que ele queria. Trabalhando no pesado. Qual é o seu lugar no reino de Deus? Diego, eu descobri o meu lugar, mas sabe qual é o problema? Eu vou lhe dizer qual é o problema. O problema é porque a liderança. Não, o problema é porque, né, da associação. Não, o problema é que o pastor. O problema, isso aqui a gente escuta sempre. Irmãos, problema com liderança, com pastor,
com associação, com divisão, com o que você imaginar, você vai ter sempre. Ah, não, agora a gente não tem problema com o pastor, mas já já você vai ter, fique tranquilo, já já muda e vai ter. Porque não trabalha do jeito que você quer, porque não trabalha no seu ritmo, porque o foco é outro. Ah, não, a liderança hoje está fantástica, mas próximo ano vai se desmantelar, pode esperar. Porque é assim que acontece. Tudo funciona assim, meu Deus. Então, como é que a igreja avança desse jeito? Se às vezes a gente tem uma liderança boa, se às vezes a liderança está mais embaixo, se às vezes a gente tem, né, uma liderança boa lá da associação e depois vai... Sabe como é que funciona? Quando você faz o seu trabalho diligentemente. Aí é quando funciona. Ah, Diego, mas eu estou fazendo meu trabalho aqui diligentemente, mas os irmãos ali, não sei o que, sei lá, escola sabatina, eu não sei quem é líder de escola sabatina, por favor, tá? Não, porque escola sabatina, não, porque os anciãos, não, porque não sei o que. Meu irmão, qual é o seu chamado? Faça diligentemente, ponto final, ponto final. Eu sei que o tempo está avançado, eu queria aproveitar e fazer uma confissão para vocês. Às vezes, outro dia, eu me encontrei com um pastor. E o pastor disse assim: é você que é o Diego? Eu disse: sou eu mesmo. Muitos irmãos disseram que tinha um pastor aqui no distrito. Eu disse: olha, eu sou Diego, mas pastor eu não sou. Bom, ele entende melhor isso. Só para os irmãos entenderem também. Quando é que a gente é pastor? Tá? O fato de terminar a teologia, de ser graduado em teologia, não faz de você um pastor. O que é que faz de você um pastor? Quando a igreja, como organização, chama esse sujeito para trabalhar na obra, né? E por consenso ela diz assim: a partir de agora você é pastor. Pronto. Então, a partir daquele momento, o sujeito ele é pastor. Eu não sou pastor. E digo mais, por livre e espontânea vontade. Eu vou contar a história para vocês. E que está muito relacionada com esse texto. Eu me lembro que, quando eu fui estudar teologia, eu senti muito forte no meu coração: vai estudar teologia. Mas eu sentia dizendo assim: vai ser pastor. Ok. E eu cheguei lá na faculdade, todo animado e tal. E no primeiro semestre, aquele ânimo se acabou. Eu disse: não, mas vai voltar. E o segundo semestre... Eu disse: não, mas tem terceiro semestre, está vindo aí, vai, né? Vai dar certo, vai dar certo. E nada. E vem o quarto semestre, nada. E o quinto, nada. São 10, né? E eu comecei a me desanimar. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui então? Mas também eu sabia que eu tinha que estar ali, né? Aconteceram muitas coisas também. Talvez algum dia eu conte. Meu Deus. E eu ia dar estudo bíblico e tal. O pessoal gostava de mim. Fantástico. Mas assim, eu saía daqui. Meu Deus, não é aqui. O que está acontecendo? Cheguei em prática de 5º ano. Estava lá na igreja. Me entregaram 4 igrejas para cuidar num distrito. E estava lá e ajudava os irmãos, e aqui, lá, visitava. Os irmãos gostaram e tal, mas terminou. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Não é aqui. E eu falei com o pastor: pastor, não sei o que está acontecendo. Eu não me vejo aqui. Mas os irmãos gostam de você e tal. Mas tem um problema. É que eu conheço esse texto há muito tempo. E sabe qual é o problema? Quando você não faz uma coisa com paixão, você não dá 100%. Quem aqui é dono de empresa, jamais vai querer um trabalhador meia boca. Só simpático. Né? Ninguém vai querer. E eu sabia, e por mais que eu trabalhasse, eu sabia, eu não estou aqui. Eu não estou nessa obra. Eu sei que Deus tem alguma coisa para mim, mas parece que não é isso. E aí me chamaram: vamos ser capelão aqui em um colégio. Pá, eu fui para lá.
E a diretora gostava de mim. Então, ela era bem mais velha, né? Por favor. Né? Nada a ver. Os professores gostavam e tal, os alunos... Mas... E aí foi quando a gente voltou para cá. E foi justamente quando eu comecei a desenvolver o trabalho que eu desenvolvo agora. Que eu não sei quantos conhecem. Trabalho com jovens que são viciados em pornografia. E para quem não sabe, eu também fui, muito tempo. E sabe como tudo começou? Eu liguei para um amigo, eu comecei a ligar para alguns amigos lá do Chile. Eu disse assim, cara, eu tive esse problema. E o cara, eu também tenho. E aí eu ia ajudando eles ali no início. E cada vez que eu terminava ali uma reunião com eles, eu dizia, parece que é isso. E eu terminava a reunião com outros, cara, parece que eu estou ajudando esse cara. Hoje eu sei o meu lugar. Eu estou tranquilo. Ah, mas você não é pastor? Você não recebeu o chamado? Eu recebi, mas eu disse que não. Eu não queria. Mas eu encontrei meu lugar. E quando você encontra o seu lugar, vem uma paz de espírito, irmãos. Tremenda. Tremenda. Diego e eu que não encontrei ainda. Trabalhe, já já você encontra, fique tranquilo. Mas se você não estiver ativo, você não vai encontrar. Você só vai encontrar enquanto você estiver ativo. Irmãos, quando tiver descumprido todas as ordens de Deus, digam só assim, somos servos inúteis. Porque fizemos só o que Deus mandou. Não andamos a segunda milha. E esse é o desafio. E esse é o desafio que eu quero deixar para vocês aqui. Independente se você tem cargo, se você não tem cargo, não importa. Você tem que estar trabalhando para Deus, meu filho. Você tem que estar trabalhando para Deus. Até para a sua fé segurar. Senão você desanima, você vai embora. Dê 110%. Para terminar, há uma cita do Espírito de Profecia, eu não tenho a cita aqui, onde a irmã White diz o seguinte, diz assim, o sol nos serve todos os dias para esquentar a gente. Deus manda nuvens, estão os animais, às vezes para nos dar alimento, às vezes para alegrar as nossas manhãs, né? Com o canto dos passarinhos. Está todo mundo servindo. Deus está servindo. É só você que não quer servir, meu filho. E ela diz, essa é a grande lei do universo. Para que o universo funcione, cada elemento deve servir. Já imaginou se o sol dissesse assim, povo chato esse povo aqui, vamos embora. Fosse embora para outra galáxia. Já imaginou Deus dizer assim, não, agora é só vocês que me adoram. Não vou falar nada para vocês, não, vocês são muito chatos. Que a gente é mesmo, a verdade é essa. Eu daria razão a ele. Mas não. Deus, sendo Deus, está constantemente trabalhando, como diz Cristo. O meu Pai trabalha até hoje. Por quê? Pela salvação de cada um de nós. Porque Ele nos ama. Cristo deixa a sua coroa e vem para aqui para a terra ser coroado com a coroa de espinhos, ser cuspido, bofeteado, chutado, humilhado, escarneado, crucificado. Por quê? Porque essa é a lei do universo, meus queridos. É o serviço. Se você não está servindo, você para de servir. Eu acho que vocês entenderam isso. Mas tem que ser 110%, irmãos.
Infelizmente, nós somos Laodiceia hoje. Nós sofremos de uma doença bem complicada, que é a tibieza. Ou seja, nós somos mornos. Não é quente nem é frio. Você é morno, é mais ou menos. Enquanto a gente for morno, a igreja não vai para frente. E vamos falar a última coisa. Eu sei que vocês estão com fome. Será que a gente tem avançado mesmo? Será que a igreja central tem avançado mesmo nos últimos 10 anos? Nos últimos 15? E nos últimos 20? Será que tem avançado? Sabe quando é que vai avançar? Quando vocês que estão aqui decidirem avançar. Somente assim, irmãos. E quando vocês decidirem avançar, os desentendimentos, por que não as picuinhas, elas vão desaparecer. Sabe por quê? Porque toda a igreja está antenada numa coisa só. A gente vai crescer. A gente vai lotar essa igreja. E quando a gente lotar essa igreja, a gente vai abrir outra. E quando a gente lotar a outra igreja, a gente vai abrir outra. E quando a gente lotar a outra igreja, a gente vai abrir outra. E a gente vai batizar, a gente vai batizar, a gente vai batizar, a gente vai batizar. E não só isso. Eu olhei ali para Jailton. Jailton, sabe o que é que está faltando aqui nessa igreja, né? Eu nunca vi uma classe pós-batismal em igreja nenhuma na minha vida. E você sabe os frutos que trouxe. Irmãos, vamos trabalhar. Para que quando Cristo vier, por sua graça, muitas pessoas possam ser salvas junto conosco. Como é que eu termino, meu querido Eric? Orando. Vamos orar. Não, cantar eu não canto, não. É que é ruim. Vamos orar. Se coloque de pé, vamos orar. Oremos. Santo Deus, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai amado, nós temos pecado. Temos pecado, Senhor, porque quando nós olhamos para o lado, quando nós olhamos para a frente, quando nós olhamos para dentro das nossas igrejas, inclusive para fora, Senhor, nós percebemos que o que temos avançado tem sido muito pouco, quem sabe nada, e inclusive, Senhor, muitas vezes temos decaído. Muitas vezes, em vez de crescer, temos diminuído, Senhor. As pessoas entram pela porta da frente e outras saem pela porta de trás, e ninguém vai em busca delas, ninguém as visita, ninguém sabe seus nomes. Temos pecado, Senhor. Nós temos pecado. E neste momento, Pai amado, com muita humildade, com o coração contrito nesse momento, nós estamos aqui na Igreja Central para pedir perdão em público, Senhor, por muitas das obras mal feitas, inacabadas, ou sequer começadas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Por favor, meu Deus. Pai amado, levanta-nos, perdoados em nome de Cristo Jesus, com os nossos pecados e as nossas roupas lavadas no sangue do Cordeiro que morreu por cada um de nós, Senhor. Levanta-nos agora, Pai amado, não com a animosidade momentânea, mas com uma fé que consome o coração.
com um desejo no coração, Senhor, de cumprir com o nosso papel aqui na terra, de desenvolver os nossos dons, Senhor, de deixar de ser indolentes, de perder tempo com aquilo que não é pão, com aquilo que não é salvação, com aquilo que não salva. Neste momento, Pai amado, eu peço que o Senhor imprima em cada um dos nossos corações, por meio do Teu Santo Espírito, esse desejo ardente, Senhor, e permanente de fazer a Tua obra. Desejo ardente e permanente de encontrar, Senhor, o nosso lugar aqui na terra e desenvolver os nossos dons da forma como o Senhor quer. De uma forma, Pai amado, que seja aceitável pelo Senhor. Dá-nos a capacidade de nos sacrificar pelas pessoas. Por favor, Pai amado. É o que eu te peço nesse momento. E que, por favor, as impressões que o Teu Santo Espírito tem colocado nos corações de muitos dos filhos Teus, eu sei que não todos foram tocados, porque é assim que funciona. Mas aqueles que foram tocados, Pai amado, leva-os em silêncio aos seus lares e faze-os meditar, Santo Deus, nessa palavra. Mas não só isso, faze-os tomar uma decisão. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós reforçamos o nosso convite para amanhã, às 7 da noite, nos encontrarmos aqui mais uma vez, em louvor e adoração ao nosso Deus. Nós desejamos a cada um dos nossos queridos irmãos um bom sábado, que o Deus da providência permaneça conosco, que nele nós nos refugiemos e ele seja a nossa salvação. Como disse o nosso irmão Diego, nós nos despedimos nessa manhã com a paz do Senhor e que você possa sair em silêncio da casa do nosso Deus, aguardando o comando dos nossos diáconos, para juntos sairmos em reverência da Santa Casa do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família e a nossa oração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus.